Olá, mamães! Que alegria! Mais uma quarta-feira nós estamos aqui, glória a Deus! E neste mês de novembro nós estamos com esse tema tão especial. Nós estamos falando sobre as mães da Bíblia, algumas mamães, né? Mães inspiradoras da Bíblia. E hoje nós vamos falar sobre Ana, né? Especificamente sobre as lágrimas que Ana derramou. É tanto que nós intitulamos essa mensagem de hoje como Mamãe, Deus vê as suas lágrimas. E hoje nós temos uma convidada especial que está comigo aí nessa série de novembro, que é a querida amiga, a mamãe da Helena, a querida Janaína Botti. Eu creio que ela tem uma porção muito maravilhosa de Deus para derramar sobre nós nessa tarde. E o Senhor é maravilhoso porque a palavra dele, ela não volta vazia. É um pequeno estudo sobre as mães da Bíblia, mas não é só a parte teórica. Pelo contrário, além da teórica, nós também vamos ver o agir do Senhor, vamos viver na prática realmente essa questão de nós termos aí, né, as nossas orações respondidas. Eu falo que nós somos um exército de mães que oram pelos filhos e quantas lágrimas nós temos derramado, não é verdade? Mas o Senhor tem visto cada uma delas, cada uma dessas lágrimas são preciosas para o Senhor e eu tenho certeza que o Senhor colherá cada uma e elas vão se transformar em alegria. Já estou vendo as mamães entrando aí, a Raquel, Magali, da Marli. A minha querida amiga Janaína já está aí também. Glória a Deus, a paz, querida. Sejam todas bem-vindas. Eu sei que esse é um horário também assim meio desafiador, mas estamos aqui e também vou deixar essa live salva. Tenho certeza que Deus falará muito ao nosso coração. Ana tem muito a nos ensinar. Então vamos começar com uma oração, queridas. Já estava aqui às 15 horas com os meus joelhos dobrados aqui, porque nós temos um grupo, né, de mamães e estávamos intercedendo, orando, e eu quero nesse momento também orar para apresentar essa live, para pedir que Deus derrame da bênção dele, porque sem ele nós não podemos fazer nada. Tudo que nós fazemos é por ele, para ele, né? Porque dele, para ele, por ele, né? São todas as coisas. Então vamos orar em nome de Jesus, queridas. Querido Deus, Paizinho amado, que alegria poder mais uma vez servir ao Senhor aqui nessa tarde de quarta-feira, Pai. Junto com essas mamães, meu Deus, que têm tido esse desejo, essa sede de realmente estar na Tua presença, de orar, de interceder pelos filhos. Porque, meu Pai, nós precisamos ser exemplo. Se queremos filhos salvos, ó Pai, se queremos realmente filhos tementes a Ti, o temor tem que começar em nós, ó Pai. Ao olhar para nós, que eles possam ver realmente mães tementes, mães que querem a Tua presença, mães que andam em obediência à Tua palavra. Na verdade, Senhor, muitas de nós temos enfrentado tantas batalhas, Senhor. Tantas coisas têm vindo contra a nossa vida, atingindo às vezes o físico, o emocional e quem sabe até o espiritual. São tantas, ó Pai, tantas afrontas que vêm em forma também de angústia e nos fazem chorar. Mas nós queremos chorar, meu Pai, diante da Tua presença, porque nós sabemos que o Senhor não despreza as nossas lágrimas, Senhor, pelo contrário. Como diz o Salmo 56, o Senhor, meu Deus, pega cada uma das nossas lágrimas, coloca nos teus odres. E o Senhor diz, ó Pai, que cada uma delas estão escritos no teu livro, Pai. Muito obrigada, Jesus. Porque nada, Pai, nada que nós passamos aqui nessa terra, Senhor, está oculto aos teus olhos. Nós te pedimos, Pai, usa aqui a nossa vida, usa a vida de cada mamãe, Senhor, para realmente ver o milagre acontecendo na vida dela, na vida dos filhos, do marido, em toda a casa, em toda a família. Que o Senhor possa reverter cada situação, Senhor, pois o Senhor é fiel para fazer muito mais, além do que pedimos, além do que pensamos. Amém. Glória a Deus, queridas. Amém. Então vamos preparar o nosso coração com um louvor e já já a Janaína vai estar aqui conosco trazendo, né, esse ensinamento sobre Ana e Deus tem maravilhas para derramar aqui nessa tarde em nome de Jesus.
mas hoje está doendo. Parece que esse vento nunca vai passar. Estou cansado de lutar, mas é pra meu crescimento. Eu sei que é por um tempo. Deus está me ensinando. Tô aprendendo a adorar. Se eu não conseguir falar, entenda as minhas lágrimas. Meu gesto mais sincero está em meu olhar, está em meu olhar. Se eu não conseguir falar, se força me faltar, perdoe minhas fraquezas. Vem me consolar, vem me consolar, vem me consolar. Vem, vem. Sou um ser humano com minhas limitações, também tenho as minhas falhas, sou cheio de imperfeições. Tem dias que eu prefiro me silenciar, sentir o vento passar, mas hoje está doendo. Parece que esse vento nunca vai passar. Estou cansado de lutar, mas é pra meu crescimento. E eu sei que é por um tempo. Deus está me ensinando. Tô aprendendo a adorar. Se eu não conseguir falar, entenda minhas lágrimas. Meu gesto mais sincero está em meu olhar, está em meu olhar. Se eu não conseguir falar, se força me faltar, perdoe minhas fraquezas. Vem me consolar, vem me consolar. Se eu não conseguir falar, entenda as minhas lágrimas. O meu gesto mais sincero está em meu olhar, está em meu olhar. Se eu não conseguir falar, se força me faltar, perdoe minhas fraquezas. Vem me consolar, vem me consolar, vem me consolar. Espírito Santo, vem, vem. Se eu não conseguir falar, entenda as minhas lágrimas. Meu gesto mais sincero está em meu olhar, está em meu olhar. Se eu não conseguir falar, se forças me faltar, perdoe minhas fraquezas. Vem me consolar, vem me consolar, vem me consolar. Espírito Santo, vem, vem. Vem me consolar. Glória a Deus, mamães. Realmente é só o Espírito Santo, né? Que conhece o nosso interior, que sabe realmente quantas lágrimas que nós temos derramado. E pode ter certeza, queridas, que nenhuma delas é desprezada pelo Senhor.
Ele quer responder cada uma das nossas lágrimas, cada anseio do nosso coração. E antes da Janaína entrar, eu quero ler com vocês o Salmo 56, no verso 8. Foi o salmo que nós lemos agora na oração aqui no nosso grupo das mamães. Diz assim: contaste os meus passos quando sofri perseguições. Recolheste as minhas lágrimas no teu odre. Não estão elas inscritas no teu livro? No dia em que eu te invocar, baterão em retirada os meus inimigos. Bem sei isto, que Deus é por mim. Em Deus, cuja palavra eu louvo, no Senhor, cuja palavra eu louvo, neste Deus, cuja palavra eu louvo, neste Deus ponho a minha confiança e nada temerei. Que me pode fazer o homem? Os votos que eu fiz, eu os manterei, ó Deus. Render-te-ei ações de graças. Pois da morte me livraste a alma, sim, livraste da queda dos meus pés, para que eu ande na presença de Deus, na luz da vida. Então, mamães, por isso que nós estamos aqui também para ministrar a palavra, porque não adianta só chorar. É preciso sim chorar na presença do Senhor, mas é preciso invocar o nome dele e louvá-lo pela palavra, sabe? Quando nós usamos a palavra em nosso favor, quando nós determinamos ali na palavra as bênçãos que o Senhor tem para nós, nós que estamos orando pelos filhos, que os nossos filhos são herança do Senhor, que eles não vieram para perturbação na nossa vida, que nós estamos aqui porque nós somos a semente bendita do Senhor, bendito é o fruto do nosso ventre. Assim, nós profetizando as bênçãos de Deus, certamente essas lágrimas terão resposta sim, em nome de Jesus, amém? Então vamos lá, cadê Janaína? Vem cá, querida, me dá um oizinho aí para te colocar aqui, senão eu fico falando e você não entra. Cadê ela? Nós vamos falar sobre Ana, me dá um oi aí, Jana. Querida amiga Janaína Bolt. Isso. Vai entrar agora. Apaixonada pela palavra, eu tenho aprendido muito com ela, glória a Deus, ela tem muito para nos ensinar. Tá entrando. Foi. Aê, querido. Uai, nós estamos combinando de florzinha? Então, você viu só? Glória a Deus, seja bem-vinda mais uma vez, querida Janaína, minha amiga, que temos muito para falar sobre Ana nessa tarde, né? O tempo é curto, mas eu tenho certeza que tudo que Deus colocar nos seus lábios vai ser bênção para nós aqui, em nome de Jesus. Então, fique à vontade, né? Sinta-se em casa. E mais uma vez quero dizer que é uma honra ter você aqui no meu perfil, falando de coisas tão preciosas que realmente é a palavra de Deus, né? A paz do Senhor, minha querida, mais uma vez, né? Amém. Esse mês de novembro vai ficar marcado aí na minha história, pelo menos. Só que você viu que essa imagem escura é só agora, né? Isso. Você viu que depois, quando salva, ela fica normal. Eu descobri o motivo. É porque fica aparecendo aqui quem entra, fica onde eu estou, né? Na parte de baixo. Isso. Então sempre fica essa parte mais escura, só para entender aí. A paz do Senhor para todo mundo. É uma honra estar aqui novamente. Tanto quem está aqui agora, né, ao vivo, como quem vai assistir depois. Que Deus abençoe e fale aos nossos corações, como eu já tenho falado, né, Isabel? Uma coisa que eu sempre falo, né? As pessoas veem a gente pela tela ou num púlpito pregando e acham que a nossa vida, ela é assim, perfeita, né? Só que aquilo que a gente fala, quase sempre a gente já viveu, com raras exceções. Então, quando a gente vai falar de Ana, que Ana chorou, Ana se derramou, com certeza é porque tanto você como eu, nós já vivemos isso. Com certeza. Ou estamos até vivendo, né? Justamente. Mas as pessoas não veem, porque a gente não mostra o lado difícil, né? Aqui e agora. A gente põe um sorriso no rosto e estamos aqui pela graça de Deus, pela misericórdia de Deus. Mas somos pessoas normais, que têm aflições igual todo mundo. Verdade. Porque tem vezes que as pessoas olham e falam assim, como que eu faço para, né, ficar bem assim como você? Não tem segredo não, né? Passa uma
Alguma coisinha aí no rosto, escovinha no cabelo, e põe um sorriso no rosto, e amém. Porque é isso que eu acho que nós temos que aprender com Ana. Verdade. Aonde que ela chorava, né? Aos pés do Senhor. E a gente não chora, né, assim para os outros. A gente chora com Deus. E é isso, penso eu, que é uma das principais coisas aí para falar de Ana. Mas, né, vamos lá. Eu gosto sempre de falar o que significa, sabe? O nome, Eu também gosto. porque é, agora, hoje em dia, não tem tanto significado, tanto valor, tanta importância como antigamente, mas nos tempos bíblicos, o significado do nome muitas vezes era até profético, né? Mostrava ali como é que era a pessoa. E Uhum. Ana significa graciosa, amável, generosa. Eu gosto muito, né, dessa expressão graciosa e generosa. Uhum. E Ana é uma das poucas mulheres na Bíblia. Tem Maria, são bem poucas mulheres na Bíblia que não tem comentário negativo nenhum. E eu acho isso fabuloso, porque é muito difícil hoje em dia a gente encontrar, né, uma situação assim que ninguém atira uma pedra, que ninguém critica. E Ana, na Bíblia, não tem nenhum comentário negativo a respeito dela. Eu acho isso bem interessante. Né? Quem estiver com a Bíblia e quiser acompanhar, está em 1 Samuel capítulo 1, ou anotar para ler depois. É uma história bem interessante, principalmente se nós a lermos mais de uma vez para pegar os detalhes. Eu gosto de imaginar assim, né? A maioria das mulheres, não exatamente todas, mas a maioria, fica sonhando com seu casamento. Desde lá, menina, adolescente, né? Sonha com os detalhes do casamento. Hoje não se faz mais enxoval, mas quando eu comecei a namorar lá 25 anos atrás, né? A gente bordava as toalhinhas, pano de prato, fazia aquele enxoval gigante com um monte de coisa, né? E no tempo de Ana, certamente que também ficava imaginando, né, o seu casamento ali. E a Bíblia fala que o marido de Ana era um marido maravilhoso. A Bíblia fala isso, né? Eucana, ele era de uma família de sacerdotes ilustres. Né? Aqui, tem vários versículos aqui que demonstram que ele era um bom marido. Mas, tem um mas ali, né? Mas ele não era perfeito. Né? Ele não era perfeito. Ele tinha ali algumas coisinhas. Então, Ana, certamente que entrou nesse casamento sonhando, né? Como a maioria das noivas, como a maioria das mulheres. Mas, de repente, ela se viu ali numa situação de frustração, de talvez desespero, né? Dependendo ali do momento. Uma situação que ela certamente não imaginou que ia passar por isso. Né? De repente ela se viu dividindo o marido com outra. Dividindo o marido com outra mulher. Estéril, sem filhos. E uma das piores coisas que né, nós temos dificuldade de lidar, que são com as acusações, as afrontas, as provocações, aquilo que ficam falando ali. Vem o ponto fraco da gente e atacam. E Ana passou exatamente por isso. Então eu identifico essas três principais coisas assim difíceis na vida dela, né? No seu casamento e na sua vida. O marido sendo dividido com outra, o fato dela ser estéril e ser hostilizada por essa outra mulher. E como eu falei no começo, né? A Bíblia não tem nenhum comentário negativo dela. Então eu imagino que essa questão que nós conhecemos Ana como uma mulher de oração, uma mulher que se derramou, né, derramou suas lágrimas diante de Deus, eu penso que isso já foi assim, sabe, Isabel, desde o início? Não sei Uhum. como é que se você também pensa assim, mas Engraçado, Janaína, que estava orando antes dessa live, né? Nós temos um propósito de orar aqui às 15 horas. E eu estava de joelhos dobrados e orando assim. E eu falei, meu Deus, Ana é uma pessoa assim extraordinária, sabe? Assim, uma pessoa realmente uma mãe que nos inspira mesmo, né?
Porque, igual na outra live que nós falamos, realmente, o que as pessoas fizeram de errado, Deus não escondeu. Ficou registrado realmente na Bíblia, né? É, e assim, se realmente não tem nada assim, nenhuma algo assim mal sobre Ana, é porque realmente ela não teve nenhuma atitude assim má, né? Eu vejo assim. E aí eu orando ali, falei, meu Deus, que mulher, eu quero ser assim, sabe? Aí Deus foi e falou comigo assim, e quem foi que escreveu sobre Ana? O próprio filho, né? Primeiro livro de Samuel, porque você que é teóloga sabe muito mais do que eu, mas eles falam que o livro de Samuel não teve um autor assim realmente, né, registrado, mas eles acreditam que pelo menos o primeiro livro realmente foi ele que escreveu, sabe? E eu falei, que exemplo, gente. Ele escrever sobre a mãe dele, ver que a mãe dele passou por provação, que passou por tanta dificuldade, né? E o que ela fazia? Ela chorava, mas ela teve uma postura de orar diante do Senhor. Não falou mal de Penina, não falou mal do esposo, né? Assim, eu fiquei assim impressionada. Falei, meu Deus, que maravilha! Qual será o exemplo, né? O testemunho que nós estamos deixando para os nossos filhos? Agora eu faço como você fez a live passada, né? Falando, se Deus fosse escrever algo a nosso respeito, o que seria escrito na Bíblia, né? Como nós falamos de Isabel e Zacarias, né? Que eles foram irrepreensíveis e foi escrito isso deles na palavra, né? E se os nossos filhos tivessem que escrever algo a nosso respeito, o que eles escreveriam de nós, né? Porque eu creio que foi Samuel que escreveu o primeiro livro de Samuel. Sim, E sim. ele falando da própria mãe dele, que maravilha, gente. Eu fiquei assim, eu comecei a chorar, você acredita? Eu falei, meu Deus, como que o Senhor é maravilhoso, sabe? Então, assim, todas as lutas de Ana, né? Eu estava até escutando uma pregação falando sobre ela, e o pastor falou que Ana foi a primeira esposa de Eucana. Não sei se você tem essa informação. Uhum. Foi a primeira Uhum. esposa de Eucana, porque pelo fato dele falar, e a outra, né? Quando ele fala de Penina, ele fala, e a outra. Então, assim, isso dá uma margem que realmente Ana foi a primeira esposa. E por que que Eucana teve que ter outra esposa, já que ele amava tanto Ana, né? Porque na palavra aqui está escrito que ele amava Ana. Uhum. Por quê? Justamente pela esterilidade, né? Porque quando havia essa esterilidade, como também foi falado na live passada, poderia dar carta de divórcio, né? Ali no Uhum. caso. Mas ele amava tanto Ana que ele preferiu, né, ter outra esposa para poder ele, né, conseguir gerar filhos, né, para que a descendência dele fosse, né, Continuar. continuada. Mas ele continuou amando Ana, sabe? E eu fiquei assim, falei, meu Deus, é verdade. E essa outra que veio por causa de uma esterilidade que não era nem culpa dela, né? Começou ali a irritar Ana. E outra coisa também que eu achei interessante, quando ele falou que talvez Penina teve 10 filhos, né? Pelo fato dele falar, não sou eu melhor do que 10 filhos, né? E assim, mesmo diante de tanta provocação, ter 10 filhos leva tempo, né? Vamos, Então, não é, né? Pelo menos aí uns 9 anos, vamos dizer assim, se emendar um na justamente. outra, né? É muito tempo. Se ela Você teve falou 10 filhos, né? Levou muito tempo, assim, ela sendo provocada por Penina, ela angustiada por não ter filhos, e mesmo assim a postura dela foi exemplar. A ponto depois do filho dela ter que escrever, e escreveu coisas maravilhosas acerca, né, dela, assim, do Acho que posicionamento com Ana dela. dá para a gente assim aprender muitas coisas, né? Você falou de perguntar, né, o que Deus escreveria se fosse eu, né? Eu sempre uso as perguntas trazendo para minha vida ou para a atualidade, para a gente ver exatamente como aplicar, sabe? Como praticar. E eu vejo assim, né? Ana tinha problemas conjugais, vamos dizer assim, porque dividia o marido com outra. Ela não tinha filhos, sofria provocações, zombaria. Veja, no versículo 7 fala assim, né? E assim o fazia ele de ano. E todas as vezes que Ana subia à casa do Senhor, ele subia uma vez por ano, e todas as vezes, ou seja, todos os anos, a outra a irritava. Mas a irritava tanto que Ana perdia o apetite. Ela não comia e só chorava.
Dá até para entender assim que ficava muito deprimida. E a pergunta que eu faço é assim, né? O que eu faço com isso? Né? O que nós, como mulheres, fazemos quando estamos tendo problemas conjugais ou de relacionamento de alguma forma, quando estamos ou não tendo filhos, ou com filhos com alguma dificuldade, com alguma limitação, com alguma coisa ali que eu falo, né? A brecha para Deus trabalhar, né? Com alguma necessidade ali. O que nós, qual a nossa atitude quando a gente é provocado, zombado? O que a gente faz? O que eu faço? Ana, Ana orava. A cada coisa ela orava. Eu vejo assim que a única forma de uma mulher se manter do jeito que Ana se manteve é literalmente orando em todo o tempo, tendo uma vida, sabe, consagrada a Deus, porque, né, tantas coisas ali poderiam fazer com que ela revidasse a Penina, por exemplo, respondesse, fizesse algum tipo ali, né, por ser entendido que ela era a primeira esposa, certamente na casa ela tinha algum poder de decisão, talvez maior do que Penina. Ela poderia de muitas formas ali, assim como Sara fez com sua serva, né, recalcar ali, pisar ali de alguma forma. Mas Ana não fez isso. A Bíblia não fala nada sobre isso. Então, eu penso que ela orava. E aqui eu não marquei agora aqui exatamente onde, mas fala que ela adorava a Deus, né? E, e a oração, ela é um exercício. A gente pode ler livros sobre oração, eu já li muitos livros sobre oração. A gente pode ler todas as orações que tem na Bíblia, né? A gente pode ler muito, ouvir pregações, ensinamentos, aulas sobre oração. E não vai fazer com que eu ore. O que vai fazer com que eu ore é justamente orando. Então, para a gente ter, né, a principal, eu vejo assim, a principal característica, a principal lição de Ana é a oração. É o mais forte aqui nela. E eu vejo o quanto que eu oro pouco em relação a ela. Porque quantas vezes, né, no meu temperamento, eu falo para depois falar, ai, Jesus, eu não devia ter falado isso. Se eu estivesse em oração antes de falar, eu não teria falado. Sabe? Coisas que Uhum. a gente faz, que se a gente tivesse orado antes, a gente não teria feito. E as coisas seriam mais tranquilas, né? Ou muitas vezes a gente não fala para fora, né, Isabel? A gente fala para dentro, aqui com os nossos pensamentos, que dá na mesma. Claro que a consequência é menor, mas nós estamos aqui dentro também, né? Criticando ou falando, acusando de determinada forma. E eu vejo assim que Ana nunca revidou a Penina. Nunca, nem aqui, quando o marido dela falou, né, no versículo 9, ele falou assim: eu não sou, por que que você chora? Por que que você não come? Eu não sou melhor do que 10 filhos. Ela continua quieta, ela não explica nem para o marido. Ele sabia certamente que era por ela não ter filhos, certamente que ele devia ver ou ouvir, né, algum criado, algum servo falando de Penina, o quanto que ela ali provocava a Ana. Então ele certamente que sabia o motivo do choro dela, mas ela não tem resposta dela aqui. Eu penso que ela, sabe, estava ali naquele espírito de oração, de adoração a Deus em todo o tempo. É verdade. E é a oração que vai fazer diferença na vida de Ana. Eu E não eu vejo. vejo também, Janaína, assim, a questão também da humildade dela, sabe? Porque, como eu falei, né? Se realmente ele falou, não sou eu melhor do que 10 filhos, né? Então, assim, eu vejo que se a Penina teve 10 filhos, né? Vamos supor que ela tivesse um filho por ano, né? Então, assim, e de ano em ano ele subiu ao templo para sacrificar a Deus. E nós bem sabemos que nessa época, nessas festas, era também tempo de encontro. As pessoas se encontravam ali, né? Amigos, familiares, né? E eles iam. Então, assim, imagina bem, todo ano Penina com um novo filho, se realmente ela teve 10 filhos, né? E Ana, nada. E a humildade dela ir, dela não ser rebelde. Então, eu não vou, o que que eu vou fazer lá?
porque quando eles iam para essas festas, eles iam ali para sacrificar a Deus, porque eles iam agradecer ao Senhor pelo ano que eles passaram, pedir a Deus, né, a bênção para o novo ano que eles iam ali viver, né, pela colheita do próximo ano. Eles iam levar os dízimos, as ofertas, né? Era o quê? Era a fidelidade ali deles pelo que Deus estava fazendo. Então, assim, Eucana parece que realmente ele era um homem próspero, né? E só que ele apesar de ser próspero, ter filhos com Penina, mas ainda tinha eles não eram totalmente, completamente felizes, porque Ana era a esposa que ele mais amava, certamente que ele queria ter filhos com ela, né? Mas não tinha. Então, assim, realmente a bênção ainda não estava completa, sabe? Mas o nosso Deus, ele é Deus realmente de bênção completa sobre a nossa vida. Sabe, ele conhece realmente as angústias do nosso coração, ele conhece realmente os sonhos que nós temos, né? E Ana tinha um sonho de ser mãe. E eu acho interessante, assim, o fato que o nome dela, como você falou aí, significa graciosa, né? Eu até anotei aqui que a Ana, quer ver? Eu tinha anotado aqui. Cadê? Ana, sua humildade mostrava ainda mais quão graciosa ela era. Porque ela, de ano em ano, ela subia junto com Penina, com os filhos, né? Sem ela ter tido filhos ainda, junto com o seu esposo, e ela subia. E Penina significa pedra preciosa. Mas eu também escrevi aqui sobre ela, Penina, ela deve ter tido ali 10 filhos, né? Podemos pensar assim, pelo fato de Eucana se declarar melhor do que 10 filhos, no caso, quando ele falou com Ana. E o nome dela, Pedra Preciosa, eu coloquei aqui, suas atitudes de arrogância a desvalorizavam. Ela não fazia jus ao nome, ela não demonstrou ali um valor, ela não demonstrou ali quão preciosa ela era. Porque essas atitudes de arrogância, realmente, elas desvalorizam a pessoa. E aí eu até escrevi falando assim, cadê? Eu tinha escrito aqui uma frase aqui, o nosso valor não é medido pelo que temos, mas pelo quem somos. Porque Exato. Dá para entender um pouco a Penina no sentido assim, né? Que ela via que o marido não a amava. Ele amava a Ana. Uhum, Então, só que ela pegou isso e ao invés de fazer como Ana, ir aos pés do Senhor, ela transformou isso em amargura. Entrou isso no coração dela e criou ali a raiz de amargura. E certamente que eu fico imaginando assim que ela era uma mãe amarga. Não se fala dos filhos de Penina mais. Não tem nem nome, não tem nada. É só isso que tem. verdade. Ela podia ter feito diferente, mesmo com o marido que não a amasse. Ela podia ter, né, seguido o exemplo de Ana, mas ela não, ela deixou aquela insatisfação, aquela frustração, porque imagina você casar e ver que o marido não ama. Ela deixou aquilo criar raiz de amargura. Eu vejo Penina assim, sabe? Como uma sofrida também, mas que deixou algo ruim criar ali uma raiz de amargura. E isso Acabar é tirando assim, o brilho dela, né? Se o nome dela era tira o Pedra brilho. Eu Preciosa. fico imaginando ela como uma mãe amarga para os filhos, sabe? Uhum. Uma mãe amarga. Eu não tenho outra palavra para Penina. Podia ter aprendido, né? Mas estamos nós agora aqui com essa possibilidade de aprender mais com Ana. Eu queria falar um pouquinho apesar de Ana ter uma vida ali repleta de sofrimento, né? Até o nascimento de Samuel, mas ela era de fervorosa oração. A adoração a Deus, né? De ano em ano, eles iam lá oferecer os sacrifícios e adorar a Deus, né? E eu já citei em algum momento aí a diferença de louvor e adoração. O louvor é aquilo que Deus já fez, ou que ainda fará. Mas a adoração não. A adoração nós precisamos abrir mão daquilo que a gente quer, daquilo que a gente pede, daquilo que a gente clama, e adorar a Deus pelo que Ele é.
E eu vejo Ana em fervorosa adoração a Deus. E tô com o olho aqui no relógio, como passa rápido, né? Não demais. Assustei agora. A adoração é o primeiro passo para começar a adquirir sabedoria. E a adoração tem a ver com o coração. Então, Penina não ia conseguir adorar a Deus em santidade porque estava com raiz de amargura ali. Ana não, porque ela já se derramava ali, né? As suas lágrimas. A, a Bíblia fala que ela chorava muito. Ela praticamente chorava o tempo todo, dá para dizer, né? Daria para dizer, porque quando ela ia em ano, subia, né, para adorar a Deus, ou descia, já que eles moravam no monte, chorava e não comia. Ou seja, dá a entender que durante essa viagem, durante esse tempo, para ir lá em Siló adorar, oferecer sacrifício, ela chorava a viagem inteira. Porque a Penina ficava ali provocando. Chorava e não comia. E essa adoração, esse choro derramado na presença de Deus, acaba nos estimulando a orar mais. Porque o começo da vida de oração é uma vida difícil. Porque a gente não tem o hábito, porque a nossa carne não está acostumada, né? A gente ora, olha no relógio, passou 5 minutos. O começo da vida de oração é assim. Mas a oração é igual fazer exercícios aí, exercícios físicos. Você vai esticando e vai melhorando conforme vai forçando. No começo dói, no começo machuca, mas você vai crescendo, você vai exercitando os músculos da fé, músculo da paciência, músculo da humildade. É na oração que a gente vai, né, que nós vamos exercitando isso tudo. E eu vejo Ana sendo exercitada dessa forma, na oração. Essa humildade dela, essa paciência de não revidar a Penina, de não responder, de não ficar se justificando para Eucana, eu vejo tudo isso em oração, sabe? Ali exercitando. E aí já entrando, né, até por conta do tempo, nesse momento aí que ela foi orar ali e o sacerdote a viu, tem momentos, Isabel, certamente você já passou por isso, não sei quem está assistindo que já passou também, a gente não conseguir orar. Não é? De só você chorar, você está tão angustiada, você está com tanto problema, a carga que veio parece que é tão grande, tão pesada que a gente não vai suportar. E é É igual maravilhoso. você passou aqui, né? Se eu não conseguir chorar, entenda Exato. as minhas lágrimas, né? Exatamente, né? E a gente passa por isso faz parte da vida cristã, esse chorar e esse tentar orar e não conseguir. Mas olha que maravilhoso, né? Romanos 8:26. Também o Espírito, semelhantemente, nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém. Né? Não conseguimos, não sabemos, porque não sabemos orar como convém. Mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira com gemidos inexprimíveis. Então, quando eu não consigo orar, se eu já tenho um relacionamento com Deus, o Espírito Santo ora por mim, com gemidos inexprimíveis. Quando eu estou tão angustiada que eu não consigo sequer orar. Mas eu estou ali, me derramando em lágrimas. Eu estou ali aos pés do Senhor, o Espírito Santo ora por nós. Falei, né, que o exercício, a oração é como um exercício, né? Vai ali nos esticando, exercitando os nossos músculos. E aí uma coisa bem interessante sobre Ana, eu anotei tanta coisa sobre Ana, não estou nem na metade aqui, né, das anotações, mas vamos lá. Olha só, eu vejo um momento exato que todo mundo quer saber, né? Como é que Ana, qual que foi o momento do milagre, né? O momento em que Deus disse assim, agora eu vou atender a sua oração. Tem um momento, né? Nas nossas vidas também é assim. E eu, orando hoje de manhã, e depois que nós oramos, né, cedinho, e aqui lendo, eu me peguei nesse versículo 7, de que ano em ano ela ia ali
para Siló, né, adorar ali com o marido, e que Penina ficava provocando. E eu penso assim, durante todo esse tempo, desde que Ana casou e passou um tempo natural e ela viu que não tinha filhos, que ela não ia engravidar, eu imagino que desde aquele momento ela começou a pedir filhos a Deus. Eu imagino assim, mesmo porque ela era de oração. E aí, aqui em 1 Samuel, quando fui para Romanos e tirei aqui de 1 Samuel. Quando ela vai aqui, né, no versículo 13, 12, fala assim: demorando-se ela no orar perante o Senhor, passou Eli a observar-lhe o movimento dos lábios. Ela só orava no coração, seus lábios se moviam, mas não saía a voz. E ela estava ali, então, se derramando diante do Senhor. Então, além de dividir o marido com outra, além de ser estéril, além da outra ficar só provocando, zombando, né? Falando ofensas, além disso tudo, vai o sacerdote e ainda fala que ela está embriagada. Né? Tipo, era o que faltava. E aí ela se explica, né? Ela fala, não, eu não estou embriagada. Eu sou uma mulher atribulada de espírito. Venho derramando. Olha só, porém, venho derramando. Ela não falou assim, derramei hoje, como já acontecido. É venho derramando a minha alma perante o Senhor. Então é ao longo do tempo, é ao longo da sua história de casada. E ela fala, né? Venho derramando a minha alma perante o Senhor. Nós oramos um ano, um mês, um ano e cansamos. Falamos já que Deus não está respondendo. Quantos anos que Ana não buscou a Deus e não se derramou ali, né? E aí ela fala, o sacerdote fala ali com ela. Mas olha só, o meu entendimento, né? Qual o momento da oração que Deus disse assim, agora eu vou te dar um filho? O versículo 10 fala assim, levantou-se Ana e com amargura de alma orou ao Senhor e chorou abundantemente. Eu vejo o salmo que você leu e se encaixando aqui nesse versículo 10. Chorou abundantemente e fez um voto dizendo. Então, para mim, o momento em que Deus fala, eu vou ouvir, depois de tantos anos, Ana pedindo um filho, tantos anos ela chorando e orando e se derramando perante Deus, exatamente esse. Quando ela parou de falar, eu quero um filho para mim. Porque enquanto ela orava, eu quero um filho para mim, os anos se passaram. Penina teve um tanto de filho lá, filho pendurado para todo lado, um atrás do outro. Então, enquanto Ana orava e pedia, eu quero um filho para mim, Deus não deu. No momento, Isabel, que ela disse assim, eu quero um filho para o Senhor, Deus falou, agora é a hora. Sabe? E isso fala diretamente comigo, né? O que nós temos orado, o que nós temos pedido a Deus? Os nossos pedidos, os nossos clamores, as nossas orações, é para qual propósito? É para os meus desejos, para os meus propósitos? Eu penso que Ana, no começo, nos primeiros anos de oração, ela devia orar assim, Senhor, eu quero um filho, mostra para Penina que eu não sou uma mulher esquecida, que você não se esqueceu de mim, eu quero um filho, sabe? No seu desejo de mostrar para os outros que Deus não tinha esquecido dela. Ela queria um filho para alegrar o seu coração de mulher. Porque a gente fala alegria, né? O meu filho enche os meus olhos, o meu filho é a alegria do meu coração. Então, até onde, os primeiros anos eu vejo Ana querendo um filho para ela mostrar para Penina que Deus não tinha se esquecido dela, para ela mostrar para o marido, olha como Deus se lembrou de mim, querendo um filho para ela. E no momento, aqui no versículo 11, onde ela fala, Senhor, né? Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a minha aflição e de mim te lembrares, se me der um filho, eu vou dar ele para você.
Não tem como não chorar lendo esse versículo nesse sentido, sabe? No momento em que ela parou de olhar para ela. Assim, eu quero um filho para mim. No momento que ela falou assim, um filho para Deus. Senhor, o filho é para ti. Aí Deus dá o filho para ela. É o que eu Esse falo, pra né? mim é assim, esse momento para mim é crucial. Eu falo que nós estamos gerando filhos para Deus, né? Sempre eu bato nessa tecla. E assim, realmente, é claro que nós queremos ver o sucesso dos nossos filhos aqui, sabe? Mas nós temos sonhos para os nossos filhos. Mas a nossa oração tem que ser o quê? Que os sonhos de Deus se realizem na vida deles. Exatamente. Ana tinha um sonho de ser mãe, né? E assim, e Samuel veio numa época que foi a vontade de Deus, foi quando realmente alinhou, né? Eu vejo ali que esse tempo também de derramamento de Ana, não só Deus conheceu o coração dela, mas ela também conheceu o coração de Deus, porque nós bem sabemos que a história de Israel nessa época estava bem deprimente, né? Sim, eram 300 anos aí, mais ou menos, de história, só com juízes, que não tinha mais profeta. Então, é Deus como não se falava com Samuel o fosse povo o último, né? através de profeta. E aí foi Samuel que veio, né? E É, veio, eu queria ler ele foi o último juiz, na verdade, né? Para já isso. entrar era um tempo de transição, porque aí veio o primeiro rei de Israel, né, que Isso. foi Saul. Então, assim, eu vejo que nesse tempo também Ana conheceu o coração de Deus. E eu vejo, sabe, Janaína, também, que nós, como mães, nós estamos orando muito, assim, pedindo a Deus a conversão dos nossos filhos. Eu recebo muitos pedidos de oração, a libertação dos vícios, a libertação, né, das drogas, uma porta de emprego aberta para eles, é uma cura física e tal, mas nós temos que também ter essa consciência que Deus também está levantando uma geração que vai servir a Ele como Samuel serviu, que logo cedo vai ouvir a voz dele, né? Que vai, porque nós estamos nesse tempo de transição também. Daqui a pouco Jesus está voltando, né? O rei vai vir e vai reinar sobre a terra, né? Vai vir buscar a igreja na verdade, vai vir e vai buscar a igreja dele, né? Então, assim, e na verdade ele reina através de nós. Nós fomos feitos reis e sacerdotes, sabe? Então, se nós estamos aqui nessa terra para reinar com esse poder de Deus, com essa unção do Senhor sobre a nossa vida. Então, muitas vezes, nós estamos passando amargura mesmo, vem muitas afrontas. Eu também vejo Penina aqui como a própria prefiguração de Satanás, né? Porque, igual eu falei no devocional, que nós fazemos esse mês de novembro, nós estamos fazendo novamente para, né, o Vigias do Ninho, a pedido da querida Débora. Então, assim, eu vejo também, porque Satanás, ele era vestido, né, de pedras preciosas. E depois que eu gravei o devocional, que veio algo no meu coração. O diabo, ele é ladrão. Então, assim, ele já não brilha mais, ele não tem mais brilho, ele já perdeu esse brilho, né, quando ele foi expulso do céu. Então, ele quer tirar o nosso brilho, porque nós somos a luz deste mundo, sabe? Então, assim, ele queria tirar o brilho de Ana, né? Eu não sei se você acredita nessa parte que muitas pessoas falam que nós estamos na dispensação da graça, né? E Ana era graciosa, né? O nome dela é Graciosa. Então, assim, nós estamos debaixo realmente desse mover, de vivermos realmente essa graça maravilhosa do Senhor sobre a nossa vida. Graça que vai fazer com que a gente perdoe aquele que nos ofende. Graça que vai fazer com que, diante das afrontas, em vez de você revidar, você vai dobrar os seus joelhos e vai orar, né? Graça de você realmente ver ali que você está sendo humilhada, mas quem vai te exaltar é Deus. Exatamente. Então eu vejo assim, vejo tudo isso nela, sabe? É isso que eu chamo atenção para a vida de Ana. A hora do milagre. Quando que é esse momento, né? A hora do milagre é no momento em que a gente deixa de querer os nossos objetivos, as nossas coisas, para querer fazer a vontade de Deus. E Aí para Deus começa. e para querer fazer a vontade de Deus, né, Janaína, é preciso conhecer a palavra. Exatamente. Porque não tem Olha, como você querer cumprir algo para Deus se você não conhece a palavra de Deus. não, não sabe. Olha o que fala em Tiago 4,3. Pedis e não recebeis, porque pedis mal, para esbanjardes em vossos próprios prazeres.
Né? Então, eu vejo assim, na vida de Ana, né? Deus começou a trabalhar no momento em que ela deixou de querer para si para querer para Deus. Ela falou assim: ó, me dá, mas é seu. E assim, você falou do, né, o próprio Samuel que escreveu ali sobre a mãe dele. Samuel foi pequeno viver lá com Eli. Ele era uma criança, ele foi desmamado e Ana já levou ele para lá. Depois Deus deu mais filhos para Ana. Ela ficou ali, ela foi mãe de vários filhos depois. Mas esse desprendimento do primogênito, né, do primeiro filho, ela entregou lá. E assim, a influência, o legado que ela deixou para esse filho. Porque menino ainda, né? Eu tenho a Helena aqui com 4 anos e eu vejo o quanto que é difícil muitas vezes, porque educar a criança é repetição. É ali todo dia, né? Falando, falando. E eu vejo assim, Ana desmamou Samuel e levou ele. E, no entanto, ele foi e ele já era obediente, ele já servia, ele já ajudava ali o Eli, que já era velho, né? O sacerdote Eli. Então, a influência que ela exerceu desde a gravidez até ele ser desmamado, eu vejo assim, hoje, muitas vezes, né, mães ali com dificuldade com seus filhos, por conta que não entenderam essa responsabilidade e o poder que uma mãe tem de influenciar o filho. Muito mais do que falar, é agir. Quantas vezes que Ana não puxou Samuel ali, bebê ainda, e foi adorar a Deus? Né? E foi ali orar e buscar a presença de Deus com Samuel bebê, porque ele cresceu vendo a mãe orando. Ele cresceu vendo a mãe. A mãe não falou para ele, filho, tem que orar. Porque ela não teve esse tempo, entende? Ela não teve esse tempo de dizer, filho, vamos adorar a Deus. Vem, filho, vamos adorar a Deus, agora é a hora. Enquanto ele era pequeno, ela não foi nem um tempo lá adorar. Né? E o Cana chamou depois que Samuel nasceu, e ela disse, não, eu só vou de novo agora quando for para entregar ele. E ela ficou em casa 3, 4 anos, com ele em casa. Nesse tempo, ela não tinha como ir, né? Ela não foi lá com o bebê, com o menininho, mas ela ensinou em casa. Ele levou o exemplo aqui. A imagem, o comportamento fala muito mais, influencia muito mais do que ficar falando, falando, falando. Com certeza, né? E Janaína, essa questão também dela ter se levantado, né? Vamos falar que levantou-se Ana com amargura de alma e orou ao Senhor. Às vezes a pessoa, ela está amargurada, mas ela prefere ficar prostrada do que se levantar. Quantas vezes na nossa caminhada cristã, porque eles eram uma família que temia a Deus, né? E Sim, mesmo assim ela ia todo ano, como nós falamos. Mas aqui ela ia, mas ela não se posicionava. Não adianta só você continuar aí na igreja, não adianta só você, sabe, ter algumas atitudes assim religiosas, se você não se posicionar. Por mais que você sofra, passe por momentos difíceis, porque isso todos nós estamos sujeitos a viver, né? Mas ela se levantou, isso aqui falou muito forte ao meu coração, e ela, com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou abundantemente. O que será que ela orou ao Senhor? Né? Eu vejo que as histórias da Bíblia, eles não tinham a Bíblia, mas eram passadas, né? De pais para filhos, verdade. eles conheciam as Escrituras. E aqui em Deuteronômio, meu Deus, tomara que dê tempo, mas vai dar assim. Em Deuteronômio, diz assim, no verso 12: bênçãos decorrentes da obediência, porque Ana era obediente. Sabe, diz assim, ó, será, pois, que Deuteronômio, verso 7, capítulo 7, verso 12. Será, pois, que, se ouvindo estes juízos, os guardares e cumprires, o Senhor teu Deus te guardará a aliança e a misericórdia prometida sob juramento a teus pais. Ele te amará e te abençoará e te fará multiplicar
Também abençoará os teus filhos e o fruto da tua terra, e o teu cereal, e o teu vinho, e o teu azeite, e as crias das tuas vacas e das tuas ovelhas, na terra que sob juramento a teus pais prometeu dar-te. Bendito serás mais do que todos os povos, não haverá entre ti nem homem, nem mulher estéril, nem entre os teus animais. O Senhor afastará de ti toda enfermidade, né? Sobre ti não porá nenhuma das doenças e tal. Porque também se tinha algo ali, né, que impedia, quem sabe fosse uma enfermidade, que impedia também Ana de gerar, sabe? Na palavra já estava ali a bênção para quem fosse obediente. Quem sabe nesse dia que ela se levantou, ela falou: Meu Deus, se fosse realmente 10 anos de sofrimento, tem 10 anos que eu estou sendo humilhada, porque aqui no finalzinho do versículo 15 diz: Antes a orar sobre todos os que te odeiam, ou sobre todos os que te irritam. Depois não fala mais que Penina teve filhos, Mas entendeu? Diana fala. Mas Olha o versículo, o 2:21 fala assim: abençoou, pois, o Senhor a Ana, e ela concebeu. Ou seja, depois de Samuel. Teve 3 filhos e 2 filhas. Então, então, ela entregou para o Senhor. E aí Deus a abençoou. Ela não ficou só com Samuel, ela teve mais 5 depois. então assim, E teve essas questões, né? Eu creio que Deus conheceu o coração dela, Deus já conhecia, ela conheceu o coração de Deus, né? Também. Nesse se levantar, eu creio que ela se levantou ali realmente na palavra de Deus, porque o livro de Deuteronômio já estava escrito na época de Samuel. Então eles conheciam a palavra, né? Ela já não aguentava mais aquele sofrimento, mesmo porque, como nós estávamos orando hoje de manhã, a palavra do Senhor diz, né, que não vem nenhuma tentação que não seja humana, porque junto com ela já vem um escape para que nós possamos a suportar. Então, assim, exatamente. eu creio que tinha realmente chegado o tempo dela, porque ela já não suportava mais. Então, quando a gente não está suportando mais algo, está maior do que nós podemos suportar, essa é a hora que vem a resposta. E essa é a hora que nós temos que nos levantar na palavra, sabe? Eu tenho muito hábito mesmo de orar e falar: Senhor, fala ao meu coração. Porque todos os dias eu leio a Bíblia, mas assim, vem aquela palavra realmente, sabe, que Deus revela, que arde no coração. É nessa Muito palavra, ainda que certo. seja com amargura de alma, a gente levanta, a gente ora, e é nessa hora realmente que, né, a gente às vezes até nem ora e chora abundantemente como Ana, mas é nessa hora que vem realmente a resposta de Deus sobre a nossa vida, né, Janaína? E nós, como mães, precisamos fazer isso, sabe? Conhecer realmente a palavra, pegar a palavra mesmo, sabe? Determinar sobre ela, essa questão mesmo dela ser estéril. Se ela andava em obediência, por que que ela seria alvo de maldição? Sendo que a palavra já era garantida a abençoar, né? Para multiplicar, para não ter esterilidade. E se havia algum tipo de enfermidade, até essa enfermidade tinha que cair também por terra, ou seja, não tinha que prevalecer na vida dela. Então, assim, Exatamente. o fato de obedecer a Deus é maravilhoso. E eu acho que é o que faz a diferença. É o que fez a diferença na vida de Ana. No momento em que ela parou de olhar para si e orou dando para o Senhor. Que ela fez esse voto, né? Essa promessa de dar ao Senhor. Ali mudou tudo. E assim, falei no começo, né? Ana tinha ali alguns problemas, né? Ela não tinha filhos, era estéril, a Penina ali zombava dela. Com certeza, quando ela teve Samuel e depois teve esses outros filhos, porque ela só teve do segundo filho em diante, ela só teve depois que Samuel já estava lá com Eli. Não foi imediato. Ela só teve depois de lá. Tá subentendido aqui no texto, no capítulo 2. Mas ela continuou com o marido, dividindo o marido com a outra. A oração não resolveu todos os problemas dela. A oração, ela não são palavras mágicas, sabe? Que vai resolver tudo. Vai resolver aquilo que é para resolver, dentro do plano que Deus tem para cada um de nós. Ela continua dividindo o marido com Penina, com certeza. Mas certamente que Penina parou de zombar dela. Isso com certeza. Ou Deus Penina muda deve a ter... situação, ou Deus muda o nosso coração, né? Exatamente, exatamente. Então eu acho que Penina ali se
fechou nela mesma, não se fala mais nela, mas a situação não mudou. Eucana continuou sendo dividido entre duas mulheres. Então, os problemas de Ana, eles não se resolveram todos. E ela continuou sendo mulher de oração. Justamente. Até pela vida de Samuel, né? Até pela vida do próprio Samuel, a gente entende que a mãe dele continuou sendo uma mulher de oração. Mesmo depois de ter um dos seus problemas, que era a esterilidade, resolvido. Depois de uma das suas orações ser resolvida, com certeza ela continuou orando e passou esse legado de oração, de fervor, de adorar a Deus, passou para o filho. Nós estamos chegando ao final, Jana, mas eu quero falar aqui a questão do voto. O verso 12 do Salmo 56 diz: os votos que eu fiz, eu os manterei, ó Deus. Render-te-ei ações de graças. Ou seja, nós temos esse voto de orar pelos nossos filhos todos os dias, né? Nós não estamos entregando como Ana entregou Samuel para ser criado por outra pessoa, mas nós temos que todos entregar os nossos filhos nas mãos do Senhor. Nós temos que todos os dias ter esse compromisso realmente de ter uma vida temente a Deus, né? De respeitar o Senhor pela palavra, sendo obediente à palavra como Ana foi, tentando o máximo possível preservar esse coração humilde, como Ana foi humilde, né? Mesmo em meio às afrontas, ela não revidou, sabe? E são votos que nós fazemos ao Senhor. Nós que somos casadas, né? Ser submissa aos nossos maridos, andar em obediência, sabe? Nós temos realmente essa consciência que nós somos ajudadoras do nosso marido. Não podemos ser mãe omissas. Se tem que corrigir, tem que mostrar realmente dentro da palavra as consequências dos erros, mas que possamos ser a cada dia como Ana, que se derrama diante do Senhor. E tudo, fazendo tudo com ações de graças, né? Se é para orar, é com ações de graça, se é para cuidar dos afazeres da casa, é com ações de graças. São esses votos, porque às vezes a gente acha que tem que fazer algo muito extraordinário, mas são nas pequenas coisas que eu vejo o mover de Deus, o agir do Senhor em nossas vidas e ver a transformação, sabe? Aonde o diabo quer reinar para envergonhar, porque Ana estava sendo envergonhada. Deus, ele quer derramar, porque igual o Eucana, ele dava a porção dobrada para Ana, né? Mas quem quer dar essa porção dobrada para nós é o próprio Deus. Né? Então, assim, o nome Eucana, você não falou, mas significa Deus criou, né? Ou que Deus cria. Deus quer criar coisas maravilhosas, gente. Nós temos novidade de vida realmente para viver em nossa casa, com os nossos filhos, com o nosso marido, em todas as áreas da nossa vida, sabe? E é isso, essa mensagem final que eu quero deixar, é isso. Os votos que eu fiz, eu os manterei, ó Deus. Render-te-ei ações de graças. Porque Ana foi fiel o voto que ela fez não foi só num momento de uma oração de desespero. Ela teve consciência no que ela estava orando e ela realmente devolveu. Sabe, nós temos que ter consciência em nossas orações. Orar mesmo com temor na palavra, orar mesmo com esse coração quebrantado e render graças ao Senhor por tudo. Porque ainda que venha a maldição, o nosso Deus é aquele que transforma a maldição em bênção. Exatamente. Jana, eu acho que dá tempo de você fazer uma oração para nós? E você... Vamos orar assim. Assim, se eu pudesse resumir tudo, né, em poucas palavras, não reclamar. Aprender com Ana, não reclamar e não revidar o mal com palavras. Revidar com oração. Vamos nos derramar diante de Deus assim como Ana se derramou. Amém? Vamos orar então. Soberano e eterno Pai, nós estamos na Tua presença neste momento. Acabamos, Pai, de aprender um pouquinho mais com Ana. E eu te peço, Pai, nessa tarde, que eu consiga, Pai, viver isso e praticar na minha vida essa adoração de Ana, esse não revidar, não reclamar, estar na Tua presença o tempo todo, chorar sim, mas chorar na Tua presença, orar a Ti, me derramar, buscar somente em Ti a esperança, as vitórias, as respostas para os problemas da minha vida. Pai, eu peço que derrame, Pai, de uma porção da Tua graça nessa tarde sobre cada mãe que está assistindo, sobre aquelas que não são mães, ou aqueles que não são ainda, Pai querido, pais. Abençoa cada um, Pai querido, a cada mulher, aos homens também que eu vi aqui assistindo, que entraram.
Pai querido, fala o coração, desperta para te buscar em oração, para te Amém. adorar através da oração, assim como Ana. Eu peço a tua graça e a tua bênção sobre a vida da Isabel, sobre a família dela, sobre o ministério dela também, Pai querido. E te agradeço por essa oportunidade, Pai, de Amém. nos conhecermos assim, mesmo que virtualmente. E se não pudermos nos conhecer aqui na terra, sabemos que no céu nos encontraremos. Em Amém, nome Jesus. de Jesus eu peço e desde já agradeço por tudo, Pai querido. Amém. Amém. Glória a Deus. Amém, Jesus. Meu Deus, muito obrigada, Pai, por essa tarde, pela vida da querida Janaína, que tem conectado aqui, Pai, comigo, não só nessa live, mas o nosso coração está tão conectado, Senhor. Muito obrigada, porque o que o Senhor tem derramado em nós é o que nós temos transbordado aqui, Senhor, em nome de Jesus. Que o Senhor continue fortalecendo cada mamãe, enxugando cada lágrimas, Pai, cada uma delas possa se transformar em alegria. As minhas também, Senhor, as da Janaína e de todas nós que, quem sabe, de alguma forma temos chorado. Que sejamos humildes como Ana e jamais, ó Pai, jamais, meu Deus, arrogantes como Penina, Pai, pessoas irritantes, misericórdia, Senhor. Que possamos ser sempre a graça do Senhor sobre nós, nos fortalecendo a cada dia nessa caminhada. E que os nossos filhos, Pai, como Ana fez, nós entregamos ao Senhor, porque eles são herança do Senhor, Pai. Aqui nessa terra vieram com esse propósito maravilhoso, Pai, de servir ao Senhor. Samuel foi um servo temente, Pai, que eles também sejam, meu Deus. Em nome de Jesus. Amém. Amém, Amém. queridas. Mamães lindas que estiveram conosco até agora, as que vão assistir depois também, ó. Um beijo grande no coração. Que Deus abençoe cada uma de vocês. E vamos seguir essa, como é que eu posso dizer? Todas essas instruções que nós tivemos aqui nessa tarde. Jana, linda, Deus Amém. abençoe. E um Deus beijo grande, abençoe. grande mesmo. Vontade de te abraçar. Quem E sabe até um a dia, próxima, né? em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a todos. Deus Fiquem com Deus. abençoe. Mamãe, conectadas com Deus e umas com as outras, hein? Exército de mães que oram. Deus abençoe.